Você já se perguntou como era realmente a noite mais sagrada da história? Não a noite como você a conhece pelos filmes, pelas pinturas, pelos vitrais iluminados das igrejas, mas a noite como ela realmente aconteceu. Com cheiro, com tensão, com suor e fumaça e o barulho surdo de uma cidade inteira rezando ao mesmo tempo. Durante séculos, uma única imagem dominou o imaginário cristão. A pintura de Leonardo da Vinci, mesa longa, reta, coberta por uma toalha branca impecável. Jesus sentado no centro, os 12 ao redor, todos de frente para o observador, como se posassem para uma fotografia. É bela, é monumental, é do ponto de vista histórico completamente errada. Naquela noite não havia mesa reta, não havia cadeiras, não havia toalha branca. E os homens ali reunidos não estavam sentados. Estavam recostados, apoiados sobre o braço esquerdo, a moda dos homens livres no mundo greco-romano do primeiro século. Cada detalhe daquela posição comunicava algo que palavras dificilmente poderiam expressar. Feche os olhos por um momento. Imagine Jerusalém no ano 33 da Era Comum. É a noite de quinta-feira, o 14º dia do mês de Nisan. O sol acabou de se pôr. Em algum lugar no coração da cidade, num aposento no andar superior de uma casa que a história não conseguiu identificar com precisão, 12 homens e um rabi se recostam ao redor de uma mesa em forma de U. O cheiro de cordeiro assado impregna o ar. As tochas de azeite projetam sombras trêmulas nas paredes de pedra calcária. Uma taça de vinho tinto passa de mão em mão. E o homem no centro da mesa sabe que antes que o sol nasça novamente, ele estará preso, julgado, e a caminho de uma morte que vai mudar o mundo para sempre. Fique até o final. Porque o que você vai descobrir aqui vai mudar para sempre a forma como você lê os últimos capítulos dos Evangelhos. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa primeiro entender o que estava acontecendo do lado de fora. Jerusalém, no período da Páscoa, era uma cidade transformada. Nos outros meses do ano, a população girava em torno de 40 a 80 mil habitantes. Mas durante a Páscoa, a cidade explodia. O historiador Flávio Joséfo registrou que no ano de 70 d.C. foram contados mais de 250 mil cordeiros sacrificados no templo durante a semana da Páscoa. Se cada cordeiro servia um grupo mínimo de 10 pessoas, isso nos dá uma estimativa de pelo menos 2 a 3 milhões de peregrinos dentro e ao redor de Jerusalém. Peregrinos chegavam de toda a diáspora, da Babilônia, da Pérsia, do Egito, da Grécia, de Roma. Dormiam em tendas nos arredores da cidade, nas aldeias vizinhas de Betânia e Betfagé, empilhados em casas que triplicavam sua capacidade habitual. No centro de tudo isso estava o templo de Herodes. Suas pedras brancas de calcário refletiam as fogueiras durante a noite, de uma forma que os peregrinos descreviam como se o monte estivesse em chamas. Durante a tarde do 14º de Nisan, as famílias se revezavam para levar seus cordeiros ao pátio do templo. Os sacerdotes formavam 2 fileiras longas, passando as tigelas de sangue de mão em mão até o altar central. E um coro de levitas entoava o Halel, os salmos de 103 a 118, repetindo-os em ciclos enquanto os cordeiros eram abatidos, esfolados, limpos e devolvidos às famílias para o banquete noturno. Era nesse contexto que a Páscoa judaica existia. O Seder, que em hebraico significa simplesmente ordem, era um banquete estruturado segundo uma sequência ritual que remontava à saída do Egito. Cada elemento sobre a mesa não era apenas comida, era memória viva. A carne do cordeiro lembrava o cordeiro cujo sangue foi pintado nas ombreiras das portas na noite do Êxodo. As ervas amargas, o maror, lembravam a amargura da escravidão. O charosete, uma pasta escura feita de frutas, nozes e vinho, representava o barro com que os escravos construíram as cidades do faraó. O pão sem fermento, o matzá, lembrava a pressa da fuga, quando não houve tempo para o pão crescer. E 4 taças de vinho marcavam os 4 estágios do ritual, cada uma correspondendo a uma das 4 promessas divinas registradas no 6º capítulo do Êxodo. Naquela noite de quinta-feira, Jesus e seus discípulos celebravam esse mesmo seder que milhares de outras famílias celebravam ao mesmo tempo em toda a cidade. Mas o que aconteceria naquela mesa específica redefiniria todos esses símbolos para sempre. A tradição cristã chama o local da última ceia de aposento alto. Em grego, o texto usa a palavra anagaion, que significa literalmente uma sala no andar superior. Em Marcos 14, Jesus instrui 2 discípulos a procurar um homem na cidade e dizer ao dono da casa que o mestre precisava de um lugar para celebrar a Páscoa.
A resposta seria um Anagaion Mega, um grande aposento alto, já mobilado e pronto. A preparação havia começado com um sinal incomum: um homem carregando um cântaro de água pelas ruas de Jerusalém. Carregar água era trabalho de mulher ou de escravo. Ver um homem adulto com um cântaro era suficientemente raro para ser um sinal inequívoco. Pedro e João o seguiram e foram mostrados ao aposento. E a mesa naquele aposento não era a mesa reta de Da Vinci. Era o triclinium, o arranjo de mesas em forma de U que o mundo greco-romano havia adotado séculos antes. 3 lados de divãs baixos, cobertos com almofadas e tapetes, dispostos ao redor de uma mesa central igualmente baixa. Os comensais se reclinavam sobre o lado esquerdo, apoiando o peso sobre o cotovelo esquerdo e usando a mão direita para comer. Quando o texto de João diz que o discípulo amado estava reclinado no seio de Jesus, a imagem não é poética. É literal e anatômica. O discípulo estava recostado à frente de Jesus, com a cabeça apoiada ao nível do peito de Jesus. Era a posição normal do jantar. Era assim que se conversava em voz baixa, sem que os outros ouvissem. E havia uma regra não escrita, mas universalmente compreendida no mundo do primeiro século. Apenas homens livres se reclinavam para comer. Escravos serviam em pé. Reclinar-se à mesa era um ato político, social, quase litúrgico. Era declarar: sou livre, pertenço a mim mesmo. E ali, naquela noite de Páscoa, Jesus havia convidado 12 pescadores, coletores de impostos e radicais políticos para se reclinarem como homens livres, como reis. A ironia divina desse gesto só se tornaria completamente clara quando ele levantasse para lavar os pés de cada um deles. Antes da refeição começar, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto exterior, pegou uma toalha e a amarrou à cintura, pegou uma bacia, despejou água dentro dela e começou a lavar os pés dos discípulos. Para entender o peso desse gesto, você precisa entender quem lavava pés no primeiro século. Havia uma hierarquia precisa entre os servidores de uma casa. E no fundo absoluto dessa hierarquia estava aquele que lavava os pés dos convidados quando chegavam. Era considerado tão humilhante que um texto talmúdico afirma explicitamente que um discípulo não deveria lavar os pés de seu mestre, porque isso era serviço de escravo. O texto especifica que o único que poderia ser obrigado a esse serviço era o escravo não-judeu, o que não havia nascido livre. E ali estava Jesus, o rabi que eles chamavam de mestre e de senhor, ajoelhado no chão com uma bacia de água, lavando os pés cobertos de poeira das ruas de Jerusalém de cada um dos seus discípulos. Pedro protestou com aquela grandeza irritada que o caracterizava. Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu. O que estou fazendo você não entende agora, mas entenderá depois. Pedro insistiu, jamais me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não te lavar, não terás parte comigo. E Pedro, sempre Pedro, virando o extremo oposto num segundo, pediu, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando terminou, Jesus voltou à mesa e disse, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Pois se eu, sendo o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O gesto não era apenas um ensinamento sobre humildade. Era uma declaração ontológica. Jesus estava dizendo algo sobre a natureza do poder no reino que vinha inaugurar. No reino de Deus, o maior é o que serve. A grandeza se mede não pelo número de pessoas que te servem, mas pelo número de pessoas a quem você serve. Ele não estava sugerindo uma postura, estava instalando uma nova cosmologia do poder. Mas havia outra camada de tensão naquela sala. Lucas registra com uma crueza que surpreende que durante aquela mesma noite os discípulos entraram numa discussão sobre quem entre eles era o maior. No meio de uma refeição que Jesus estava transformando num ato de auto-entrega total, seus amigos mais próximos estavam disputando posições de prestígio no futuro reino. É o tipo de detalhe que os evangelhos não fabricariam. Ninguém inventa um episódio que faz seus heróis parecerem mesquinhos numa noite de crise. E havia Judas. Judas Iscariote estava reclinado à mesa. Havia comido, havia bebido. E Jesus sabia. João afirma explicitamente que Jesus sabia desde o início da refeição quem o trairia. Sabia e não disse nada ainda. Continuou servindo, continuou ensinando, continuou completamente presente naquela sala cheia de humanidade imperfeita, incluindo aquele cujo nome se tornaria sinônimo de traição em todas as línguas do mundo por 2000 anos. Foi durante a refeição que Jesus disse, com aquela calma perturbadora que os evangelhos frequentemente lhe atribuem nos momentos de maior tensão:
Em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. O impacto na sala deve ter sido imediato e físico. João descreve os discípulos olhando uns para os outros, perturbados, sem saber de quem ele falava. Pedro faz sinal para o discípulo amado que estava reclinado à frente de Jesus. Pergunte a ele de quem está falando. João inclina a cabeça em direção ao peito de Jesus e pergunta em voz baixa: Senhor, quem é? E Jesus responde, igualmente em voz baixa, numa conversa que os outros não conseguiam ouvir: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. No seder judaico havia um momento específico em que o líder da mesa pegava um pedaço de matzá e o mergulhava no charozete, a pasta escura de frutas e nozes. Depois de mergulhado, oferecia-o a um comensal. Era um gesto de honra, o anfitrião sinalizando afeição ou distinção a alguém específico. Jesus pegou o pedaço de pão, mergulhou no prato e o ofereceu a Judas. Não há como saber com certeza o que Judas sentiu naquele momento. Alguns teólogos sugerem que era uma última oferta de misericórdia, uma última janela aberta, mas João registra que Judas pegou o pão e que depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. E então Jesus disse a Judas: O que vais fazer? Faze-o depressa. Os outros não entenderam. Judas saiu. E João registra com uma brevidade que carrega todo o peso do universo em 4 palavras: E era noite. Era noite. Não apenas o escuro do céu de Nizam sobre Jerusalém. Era a noite de uma escolha irrevogável. Era a escuridão que precede o amanhecer mais dramático da história humana. E então aconteceu aquilo que para os cristãos de todos os séculos é o coração dessa noite. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão sem fermento, o matzá da Páscoa, o mesmo pão que os hebreus haviam comido na noite da fuga do Egito. Ele o abençoou com uma bênção que provavelmente soava assim, como qualquer pai judeu a repetiria: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, amotzi leshem min haaretz. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que traz o pão da terra. E então ele o partiu. Mas o que disse em seguida não estava no roteiro de nenhum seder que qualquer um deles havia celebrado antes. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois pegou a taça. No seder havia 4 taças. A terceira era chamada de a taça da redenção, correspondendo à terceira promessa do Êxodo: E eu os redimirei com braço estendido. Jesus pegou essa terceira taça, a taça da redenção, abençoou-a e disse: Bebam dela todos vocês, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nova aliança. Em hebraico, Brit Shadasha. A frase ressoava diretamente com a profecia de Jeremias no capítulo 31. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel. Jeremias havia escrito isso séculos antes, prometendo um pacto diferente do Sinai, um pacto não gravado em pedra, mas escrito nos corações. Jesus estava dizendo, com um pedaço de pão e uma taça de vinho, que aquela nova aliança era inaugurada ali, naquele aposento, naquela noite. Ele disse ainda: façam isso em memória de mim. E aqui a palavra grega para memória, anamnesis, tem um peso que a tradução não consegue capturar completamente. Anamnesis não é a memória passiva de quem se recorda de algo distante. Anamnesis é uma memória que traz o passado ao presente, que atualiza, que torna presente aquilo que aconteceu. Os cristãos das primeiras gerações entendiam que ao partir o pão e beber o vinho, não estavam apenas lembrando um jantar antigo, estavam participando naquele jantar. Estavam na sala. Depois da refeição, Jesus começou a falar de uma forma que soava diferente de tudo que havia dito antes. João dedica 4 capítulos inteiros, do capítulo 14 ao 17, ao que os estudiosos chamam de o discurso de despedida. É o texto mais longo de Jesus falando de forma contínua nos evangelhos. E começa com uma frase que, pela sua beleza e precisão emocional, atravessa 20 séculos sem perder uma grama de seu peso. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos tinham todos os motivos para estar com o coração turbado. Jesus havia anunciado que um deles o trairia. Havia dito que ia para algum lugar onde eles não podiam segui-lo agora. Havia dito a Pedro, com a frieza gentil de quem conhece o futuro, que antes do galo cantar, Pedro o negaria 3 vezes. Tudo ao redor deles estava se desfazendo. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E então a promessa do Espírito. Jesus chama o Espírito Santo de Paracletos, palavra grega que não tem uma tradução perfeita em português.
Consolador, Advogado, Auxiliador. O Paracletos é aquele que é chamado para ficar ao lado de alguém, para falar em seu favor, para não abandoná-lo. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. E depois a frase mais paradoxal da noite: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Como poderia ser melhor que ele fosse? Para os homens ali reclinados, que haviam largado tudo para segui-lo, a ideia era incompreensível. Mas Jesus estava descrevendo uma nova fase, uma presença que não seria mais localizada num corpo caminhando pelas estradas da Galileia, mas que permearia, que habitaria, que seria interior. Não Jesus em um lugar, mas o Espírito em todo lugar. No capítulo 17, ele eleva os olhos ao céu e ora. E essa oração, que os teólogos chamam de a oração sacerdotal de Jesus, é de uma intimidade que faz o leitor sentir que está ouvindo algo que não deveria ouvir. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique. Ora por si mesmo, ora pelos 11 que restaram, ora por todos que creriam por causa do testemunho deles. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. A oração de um homem que sabe que em poucas horas estará sendo preso e condenado, mas que ora pela unidade dos seus seguidores ao longo de todos os séculos vindouros. A escala temporal daquela oração é vertiginosa, então eles cantaram um hino. Mateus e Marcos registram isso em uma única frase, quase de passagem. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas essa única frase guarda um mundo inteiro. O hino que um grupo de judeus cantaria ao final de um seder da Páscoa era o Halel. Não a primeira parte, que havia sido cantada antes da refeição, mas os salmos 115 a 118, chamados de o Grande Halel, entoados ao final do banquete. São salmos de louvor, de confiança, de proclamação que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Imagine isso. Jesus sabendo que ia ser preso, que havia acabado de dizer a Pedro que ele o negaria, que havia orado com toda aquela intensidade pelos seus. E agora, descendo as escadas do aposento alto, saindo para as ruas de Jerusalém, ainda movimentadas com os peregrinos da Páscoa, cantando os salmos do Halel. Louvai ao Senhor, todas as nações, celebrai-o, todos os povos, porque grande é o seu amor para conosco. Eles desceram pelas ruas de Jerusalém, passaram pelo vale do Cédron, cruzaram o ribeiro e começaram a subir a encosta ocidental do Monte das Oliveiras. Era talvez 11 da noite ou meia-noite. A lua cheia de Nisã estava no céu, porque a Páscoa sempre caía na lua cheia, e sua luz prateada iluminava as oliveiras antigas cujos troncos retorcidos ainda existem no jardim de Getsêmani hoje. Pelas ruas por onde passavam, outras famílias ainda celebravam. Vozes saíam pelas janelas, tochas ardiam nas soleiras, crianças dormiam nos cantos com o cheiro de cordeiro ainda nos cabelos. Jerusalém estava adormecendo lentamente, envolvida na segurança ritual da noite da Páscoa. No jardim, Jesus foi se separar dos discípulos brevemente, pedindo que ficassem acordados e orassem. E ali, a uma distância de pedra, Jesus cairia com o rosto na terra e oraria a oração que os evangelhos registram com tremenda discrição. Meu Pai, se possível, que este cálice passe longe de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O mesmo homem que havia dito não se turbe o vosso coração, estava agora com o seu próprio coração no limite do que o coração humano pode suportar. A humanidade de Jesus naquele jardim é um dos pontos mais desconcertantes e mais comoventes de toda a narrativa dos evangelhos. Ele não foi para a cruz com indiferença estoica. Foi com a plena consciência do que estava vindo, tendo pedido para que fosse diferente e tendo dito sim de qualquer forma. Essa é a noite que o pão e o vinho memoriam. Essa é a noite que começa cada vez que uma comunidade se reúne e parte um pedaço de pão. A última ceia nunca foi encerrada. Ela foi inaugurada. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Não disse, esta será a última vez. Disse, façam isso. E eles fizeram. E aqueles que eles ensinaram fizeram. Em catacumbas romanas iluminadas por lampiões de azeite, onde cristãos se reuniam em segredo enquanto o império tentava erradicá-los. Em igrejas de pedra na Europa medieval, onde camponeses sem saber ler ouviam as palavras em latim e estendiam as mãos. Em favelas e catedrais, em campos de refugiados e mosteiros de montanha, em células domésticas na China e em tendas na África subsaariana, o mesmo gesto se repetiu. Pão partido, vinho derramado, palavras ditas, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
Cada vez que isso acontece, de alguma forma que os teólogos há 2000 anos tentam descrever sem esgotar, aquela sala em Jerusalém está presente. Aquela noite está presente. Não como arqueologia, como vida, como convite, como a mesa que continua posta para quem quiser sentar, ou melhor, para quem quiser reclinar-se, como homem ou mulher livre, porque é isso que você é quando entra naquele espaço. A pintura de Da Vinci é linda, mas a mesa real não tem fim, não tem bordas, não há posição fotogênica que caiba tudo o que acontece ali. O que a última ceia significa para você de forma pessoal? Escreva nos comentários, não a resposta teológica que você aprendeu. O que ela significa para sua vida, para sua história, para aquilo que você carrega quando vai dormir à noite. Quero ler o que você escreve. Se este vídeo trouxe algo novo para você, se a noite de 33 Don't You Sista ficou um pouco mais real, um pouco mais próxima, então você sabe o que fazer. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ver isso. Cada compartilhamento leva essa história um pouco mais longe, e essa história merece ir longe. Na próxima semana continuamos, porque há muito mais para descobrir sobre o mundo e produzir o texto que ainda hoje guia bilhões de vidas. A mesa continua posta, o convite permanece aberto.